E nós vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15, depois 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, para a nossa mensagem de Páscoa, onde estaremos, com a graça de Deus, meditando nesse resultado que a cruz concedeu para nós. Amém? Então vamos primeiro Tiago, capítulo 1, verso 12. E os poucos irmãos que estão aqui para ajudar na transmissão, todos estejam no Espírito também, e vamos unir nossas forças, nossos corações, para que Deus abençoe nossos irmãos que estão em casa. Amém? 1 Coríntios 12, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora observe, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando? Atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então aqui está, irmãos, o processo, as etapas que leva o homem ao pecado. E nós vamos agora a 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos 12, verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? Então aqui a palavra nos diz que todos fomos por um Espírito batizado, formando um corpo. Vamos agora orar. Bendito Deus, eterno Pai Celestial, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu quero ser uma ajuda para os meus irmãos nesta noite, e que o Senhor possa, ó Deus, ficar atrás desse microfone e falar para teu povo e ajudar nós a mais um passo nesta caminhada. Toma o controle e nos envia a tua unção, porque de nada adianta falarmos, se não houver unção. O apóstolo Paulo disse que ele pregava no poder e demonstração do Espírito Santo. É isso que nós queremos, Pai, e te pedimos pela tua graça em nome de Jesus. Amém. Assim pode vos assentar, irmãos. O tema desta noite é a vacina. A vacina. Parece um tema fora da linha da Páscoa, né? Mas não, nós vamos ver que isso está muito bem relacionado à mensagem de Páscoa. A vacina. Primeiramente, eu quero entrar no natural, mostrando como que a doença ela se aloja no corpo da pessoa. Inclusive, por essa razão que eu li Tiago, onde fala sobre essas etapas para o pecado se originar na vida de uma pessoa. É um processo. A pessoa não peca imediatamente, está andando e de repente pecou. Há um processo que leva ela a cometer o pecado. E durante esse processo ela pode evitar, abortar o pecado. Agora, nós sabemos, irmãos, que muitas doenças, elas são ocasionadas por um vírus. Inclusive, essa pandemia que está assolando o mundo, exatamente nesse tempo que estamos vivendo, é por um vírus. Agora, você vai observar
que o trabalho de um vírus é exatamente igual ao trabalho de Satanás. É o mesmo processo, é a mesma qualidade. O vírus, por si só, ele não se reproduz. Aí você pode dizer, um vírus não se reproduz por si só, e como que ele se expande, toma conta de um globo terrestre em pouco tempo. É a mesma coisa que Satanás faz. Satanás não tem poder criativo, mas você vê que ele tem tomado controle da humanidade, mesmo sem poder criar. Há uma estratégia dele para que ele possa se perpetuar e assim contaminar a humanidade. Há uma estratégia de Satanás, que é a mesma estratégia do vírus. Então veja só, o vírus, ele se reproduz, mas não por si mesmo. Ele só pode se reproduzir através de uma célula do ser humano ou do animal, dependendo o vírus que seja. No caso desse que estamos enfrentando, então ele só pode se reproduzir a partir da célula de um ser humano. Ele, como eu disse, repito, sozinho não pode. O que ele faz? Ele entra no interior da célula e ali dentro ele altera o funcionamento daquela célula, fazendo que aquela célula trabalhe a favor dele. Fazendo com que a célula do nosso corpo produza vírus agora. Em outras palavras, ele entra lá dentro, vai lá na sala de comando, muda a senha, digita, muda o programa do computador da célula e a célula passa agora a produzir vírus. Porque ela por si mesma não consegue se reproduzir. Aí, igreja, observe agora por que o nosso profeta afirmava e dizia: o maior inimigo que eu tenho chama-se William Branham. Porque qualquer coisa que Satanás tivesse que fazer contra a fé de William Branham, teria que ser através do próprio William Branham. Porque Satanás sozinho não pode fazer. O profeta diz em uma mensagem que nos lugares desérticos, o diabo é praticamente inofensivo. Por isso que Jesus e que os profetas e que nós mesmos gostamos de sair e nos retirar para um lugar deserto para orar. E quem teve já essa experiência sabe que ali você entra mais facilmente na presença de Deus, não há aquele peso para te impedir. Por que que o diabo no deserto, nos lugares inabitados, ele é praticamente inofensivo? Porque ele não tem pessoas para ele usar. E ele sozinho é inofensivo. Ele não pode criar. Ele foi vencido, ele está quebrado. Mas quando ele trabalha, ele trabalha através das pessoas, da faculdade mental das pessoas, das armas que as pessoas têm. Ou seja, as pessoas armam o próprio diabo para que o diabo as destrua, porque ele, por si mesmo, está desarmado. Desde o Calvário ele foi desarmado por completo. Não tem nem mesmo a chave da casa dele. Mas ele procura blefar, gritar, apavorar, assustar e dizer que ele é alguma coisa. E quando ele faz todo esse alvoroço e a pessoa se apavora, então ele toma o controle da situação e passa a usar aquela pessoa ao seu favor.
Então, ou um vírus, melhor dizendo, ele não se reproduz por si mesmo. O que ele faz, ele entra então no interior de uma célula do corpo humano, ele altera o funcionamento daquela célula e passa aquela célula trabalhar a favor do diabo. É o que, por isso, igreja, que Jesus disse, vigiai. E Jesus disse mais, se o chefe da casa soubesse a que hora o inimigo viria, o ladrão viria, ele vigiaria a casa para que o salteador não pudesse entrar. Então, se o crente está vigiando, ele está protegido, esse inimigo não consegue entrar, esse vírus do pecado não consegue entrar na célula espiritual e mudar o programa ali dentro para passar a produzir células pecaminosas. Você tem que estar vigiando todo instante, pedindo a Deus o dom do discernimento para discernir esses espíritos errados que procuram se aproximar de você para usar a tua estrutura contra você mesmo ou contra outrem. Então veja vocês, assim como o vírus faz, o pecado ele também não pode, ele não tem poder criativo, Satanás não tem. Ele se hospeda no crente, assim como o vírus se hospeda no corpo humano e passa a usar aquela célula para que a célula produza outros vírus. Assim Satanás ele entra na pessoa, ele se hospeda no crente e ele faz com que aquela pessoa produza o pecado. Ela passa a produzir o pecado. Então nós devemos tomar esse cuidado para que a nossa vida seja somente a casa de Deus. Para que não venhamos criar atmosferas que possam facilitar a entrada deste vírus na nossa vida. Agora eu vou falar aqui um pouquinho, irmão, sobre o processo do vírus dentro do corpo humano para fazer com que a célula produza outros vírus. São 6 passos desse vírus para que surja outros vírus produzidos pela célula do corpo. Primeiro passo é a absorção. É quando o vírus vem e ele então, ele chega sobre aquela célula e ele é absorvido pela célula. Você pode ver que o desenho do vírus tem aquelas hastezinhas ao redor dele. Aquilo é usado para se agarrar na célula da pessoa. Quando ele chegou ali, ele ainda não adoeceu aquela pessoa. Por isso nós vemos aqui em Tiago, que diz assim, cada um é tentado quando atraído. E veja só, cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Ou seja, antes da pessoa pecar, ela tem que ser atraída. Mas quando ela é atraída pelo pecado, ela ainda não pecou. Ela pode expelir aquele vírus, ela pode simplesmente rejeitar, clamar por Deus, virar o seu rosto. Mas aí está o grande problema, é parar para a atração. Quando Eva parou, ela foi atraída pela conversa da serpente. Se ela não parasse diante daquilo, ela não teria caído. Quantas pessoas? E outra, se o diabo te atacou algum dia e te derrubou em algum setor da sua vida, tome cuidado, porque ele vai vir outras vezes naquele mesmo setor. Porque ele viu que ali você é vulnerável. E uma pessoa é como uma corrente. Uma corrente, ela tem vários elos. E se você chegasse para mim com uma corrente e dissesse, olha, eu tenho essa corrente aqui, e eu te digo, ela pode puxar uma carreta carregada morro acima. Olha os elos dela, da grossura do dedão.
Eu pego aquela corrente, olho e digo assim: ei, você não puxa nem um carro de passeio com essa corrente. Como não? Olha a grossura dos elos. Eu vou te dizer assim: tudo bem, mas no meio deles você tem um elo que está feito de arame. Ah, mas é um só. 99 dos elos são grossos, só um de arame. A força máxima da tua corrente depende daquele elo mais fraco. Por isso diz o pastor Febrônio sempre: eu não me preocupo com aquilo que está correto. O que está certo, está certo. Eu me preocupo com o que está errado. Eu não tenho que me preocupar com os elos fortes da minha vida. Eu tenho que vigiar os elos fracos, o elozinho de arame, porque é por ali que o vírus vai tentar entrar para me atingir. É ali onde eu tenho que convergir minhas orações, minha vigilância, meu jejum. E ao fazer isso, eu vou fortalecendo aquele elo, ao ponto que chega o momento daquele elo se tornar mais forte do que os outros. É assim que deve se fazer. Então veja só, primeira coisa, antes do pecado, a pessoa é atraída. Quando ela é atraída, ela ainda não pecou. Após isso, ela é engodada, é enganada pela concupiscência. Concupiscência quer dizer o desejo excessivo da carne. Ela foi atraída e o desejo da carne começou a engodar aquilo. A dizer: isso é bom, isso é agradável. E a pessoa para aquilo e vai aninhando aquelas coisas na sua vida e o processo vai avançando. Ela ainda não pecou, mas quando ela está engodando pela concupiscência, ela já está mais de meio caminho andado. Depois disso, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E então o pecado sendo consumado gera a morte. Mas veja que para chegar ao pecado e à morte houve um processo. E é ali aonde o crente deve cortar, como diz o ditado, cortar o mal pela raiz. Evitar, eu volto ao tema de domingo passado, a vitória está em manter a atmosfera. O sobrenatural vem, disse o profeta, mediante a uma atmosfera que nós criamos. Aí é onde você tem que saber que tipo de atmosfera eu estou criando. É uma atmosfera que atrai a Deus ou é uma atmosfera que abre espaço para esse vírus do pecado entrar na minha vida? Então o vírus natural, antes dele causar, adoecer a pessoa e fazer produzir outros e outros vírus, a primeira coisa é a absorção. Quando ela chega, ela aterriza sobre aquela célula e ela, com aqueles tentáculos, ela agarra e ela é absorvida. Depois da absorção vem a penetração. Ela entra então na célula. Entrou, agora ela está do lado de dentro. O diabo rodeou, atraiu, a concupiscência engodou e agora já o vírus está pelo lado de dentro. E agora, Satanás, como eu disse, ele não tem armas, ele foi desarmado. Ele não pode se reproduzir, ele não tem poder criativo. O vírus não pode produzir outros vírus. Mas uma vez que ele foi absorvido, ele penetrou dentro da célula, agora ali dentro, a proteção daquele vírus, ele é chamado de o desnudamento. Quando no interior da célula, a capa do vírus é desintegrada pelas enzimas. E quando essa capa é desintegrada pelas enzimas, o material genético do vírus se espalha. E é absorvido. E a célula capta agora aquele material genético e começa a produzir vírus. E o pior, irmãos, como o diabo é mau, ele usa a célula para fazer outros vírus e depois sabe o que faz? Mata a célula. Porque agora ele está dentro da célula. Então,
cria outro vírus, até que estufa e explode a célula. E a célula morreu. Mas daquele vírus saiu, creio que 4 vírus. E eles vão para outras células e vai multiplicando. E toma controle daquele corpo, ao ponto de levá-lo à morte. E mais, não só ele, porque dali já contamina outros e outros e outros. É assim que o pecado faz. E foi assim que o diabo fez. O vírus do pecado atingiu Eva, penetrou em Eva, liberou o seu código genético dentro de Eva e começou agora a própria Eva, o próprio Adão, levar isso para frente e infectando a humanidade, infectando, matando, e todos os homens morreram. Ninguém pôde suportar o vírus, porque não havia, por isso meu tema é a vacina. Não havia uma vacina contra o pecado. Por melhor que fossem os homens, eles eram atingidos e morriam. Mesmo José do Egito, que é o tipo, igreja, da perfeição, ele foi atingido por esse vírus e ele pecou, ele mentiu. Abraão, nosso pai na fé, foi atingido pelo vírus do pecado, mentiu, fez coisas erradas. E você vem por toda a história da Bíblia e vê que essa pandemia do diabo veio atingindo todos os seres humanos. E eles não podiam suportar, porque eles não tinham anticorpos, eles não tinham defesa, e não havia nenhuma vacina. Mas Deus, na sua infinita graça, preparou o substituto, a morte do Cordeiro. Mas isso não era um antídoto contra o vírus. Isso somente cobria o pecado para que o homem tivesse uma chance futuramente de ser salvo. Mas veja, irmãos, agora nós entramos na nossa questão da Páscoa. Que Deus, o grande Deus poderoso, na sua infinita graça disse: eu vou fazer uma vacina que vai imunizar o pecado, que vai imunizar esse vírus. E ele fez essa vacina. E toda vacina, antes de ser aplicada no enfermo, ela primeiro é testada. E essa vacina foi testada em quem? No próprio Senhor Jesus Cristo. Deus veio, se fez carne, se sujeitou às mesmas condições nossas. Todo tipo de vírus do pecado veio contra ele, mas ele estava vacinado. E a vacina funcionou e imunizou a Cristo. Nenhum pensamento errado ele pensou, nenhuma palavra errada ele falou, nada ele fez de errado, porque ele estava imunizado. Ali o vírus teve uma parada brusca. Satanás olhou e disse: o que deu agora? Eu derrubei todos os grandes homens, eu derrubei Adão, eu derrubei Eva, eu derrubei Abel, eu derrubei os profetas. E o que está acontecendo? Eu não consigo, porque nem mesmo, lembra que são 6 passos para o vírus entrar e produzir novos vírus dentro do corpo humano. Como eu disse, primeiro, a absorção. Segundo, penetração. Terceiro, desnudamento. Quarto, é a síntese viral. E o sexto é a liberação daqueles vírus agora saindo para contagiar mais. Mas quando chegou em Jesus Cristo, não conseguiu Satanás nem a absorção, não foi repelido todas as vezes. Quando Jesus estava jejuando, e ele ali, depois de jejuar e estar com fome, foi tentado pelo diabo, cada tentação que ele sofreu, o profeta disse, a resposta de Jesus era um choque de 10.000 volts em Satanás, e ele caía de costa. O vírus chegava, mas não conseguia absorção, porque havia um repelente, irmãos, havia algo ali, ele estava imunizado pela vacina de Deus. E outra, irmãos,
Ele não testou somente a vacina numa tentaçãozinha quando estava com fome. Não, ele testou a vacina em todos os tipos de vírus e todas as aplicações que Satanás podia tentar. Porque disse o profeta, se em alguma coisa Jesus não fosse tentado, ali Satanás nos pegaria. Mas a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Oh, irmãos, eu gostaria que você pudesse compreender isso, você que está me assistindo. Se você sente às vezes pensando que você é incapaz, olha, a tua capacidade está nele. Ele disse, eu vos enviarei como ovelhas no meio de lobos. Mas você vai e sai para no trabalho, entre pessoas imundas, todo tipo de pecado, você entra e sai, e você não é contaminado. Porque você está imunizado pela vacina de Deus. Há uma vacina que foi aplicada ali no Calvário. Até ali só estava aplicado nele como teste. Mas passou no teste. E agora, após o Calvário, em grande escala a vacina foi liberada gratuitamente a todo ser humano, para que fosse imunizado. Oh, irmãos, antes da vacina, Pedro mentiu com juramento, mesmo amando Jesus. Não conheço esse homem. Mas depois que ele subiu no Pentecoste, houve uma campanha de vacinação em massa, para vacinar vários ao mesmo tempo. E ele subiu, ele estava lá. E quando ele recebeu a vacina, ele foi imunizado. E eles desceram dali, irmãos. Eles desceram de cabeça erguida. O pecado não podia agora tocá-los. A morte não podia tocá-los. A angústia não podia tocá-los. Nada. Eles estavam agora imunizados. Nem a primeira fase do processo do vírus já não atingia. Não havia absorção. Porque eles estavam totalmente imunizados. Mais para frente você vê, eles prenderam Pedro. E por certo lá na câmara escondida eles disseram, sabe quem é que nós prendemos? É um discípulo de Jesus. Sim, é um discípulo. Mas é um discípulo em especial. Quem? Pedro. Pedro, sim. Lembra que Pedro negou, jurou que não o conhecia? Nós vamos ver agora um show de juramento e traição outra vez. Mas eles não sabiam que Pedro estava imunizado. Pedro estava agora vacinado. E eles saindo de lá, por certo, sorrindo e pensando, é na primeira que ele vai negar. Eles olharam e disseram, Pedro, sabe o que nós vamos fazer contigo? O que é que vocês vão fazer comigo? Nós vamos te crucificar como crucificamos o teu mestre. E sabe, eles se entreolharam um para o outro, pensando, é agora que ele nega. Ele disse, vocês vão me crucificar? Sim. Então deixa eu fazer um pedido a vocês. Pois não, o que é? Eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Se vão me matar, me crucifique de cabeça para baixo. Oh, irmãos, naquela hora eu posso imaginar o olhar de espanto daqueles homens. O que houve com ele? O vírus não atingiu? O pecado não atingiu? Sim, ele estava vacinado, igreja. Ele estava imunizado contra o pecado. Nada podia fazer ele temer. E é isso, irmãos, que nós precisamos nessa era final. Quando todo tipo de vírus, o vírus pior não é o coronavírus, não é qualquer outro vírus que surja por aí a mais. O pior vírus é o vírus do pecado. Mas o homem do tinteiro saiu para marcar na testa, ou seja, para vacinar aqueles que gemem por causa das abominações. E uma vez você vacinado, uma vez você imunizado, você está livre do pecado, livre da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias! Nenhum pecado, nenhuma condenação. Estamos livres, livres, livres para todo sempre. Aleluias!
isso nos empolga, isso eu creio que te empolga também. Mas é importante você analisar e olhar, e você quem sabe diz, mas bem, eu saio por aí, qualquer vírusinho me atinge, qualquer modazinha me atinge, é porque você não está vacinado. Mas nós lemos aqui em Coríntios que diz, por um Espírito somos batizados em um corpo. A vacina que imuniza é o batismo do Espírito Santo. Através do novo nascimento, você tem que se render a Deus, clamar a Deus e dizer, Senhor, eu quero o novo nascimento, eu quero o teu batismo, eu quero, Senhor, eu quero ser vacinado contra o pecado. Oh, irmãos, aqui na mensagem, por quê? Eu quero ler para vocês, eu anotei vários parágrafos, mas vou ler poucos para nós não tomar tempo. Mas o profeta fala sobre essa vacina. Veja só, ele diz assim, aqui no parágrafo 137 da mensagem, por quê? Observe, irmãos, eu creio que você está sendo abençoado com isso, e isso é para você analisar. Deus está te informando, há uma vacina. Pense, que tal se amanhã ligasse o rádio, ligasse a televisão e o jornal dissesse assim, foi descoberto a vacina, foi já testada, funcionou, a partir da semana que vem estará disponível nos postos de saúde. Irmãos, haveria pessoas madrugando, irmão Beto, para ser imunizadas. Mas há uma vacina que já foi testada e imuniza eu e você de todo o pecado. Aleluias! Agora vemos que aquilo resistiu. O que resistiu? A vacina que Jesus teve. Resistiu no tempo da tentação. Aquilo resistiu quando tudo estava dando errado. Sim, irmãos, essa vacina resiste. Quando tudo está dando errado, todo mundo levanta contra ti, ela resiste. Aquilo resistiu quando todos os seus inimigos o desampararam. Ele ainda resistiu. A vacina resistiu. Então o diabo pensou, eu peguei agora. O diabo pensou, bem, essa vacina funcionou contra a sensualidade, contra a mentira, contra todo tipo de pecado, mas a morte vai dar um jeito nele. Mas veja só, então o diabo pensou, eu peguei agora. Ele começou o calvário, sangue jorrando de seu corpo, sua vestimenta envolta em torno de si, uma grande mancha de sangue. O diabo deve ter dito, eu peguei agora. Isso não pode ser Deus, o diabo pensando, não, isso não pode ser ele. Se ele permitiu aqueles soldados cuspirem sua face, se ele permitiu eles arrancarem punhados de barba de sua face, se ele permitiu desafiarem-no para ter uma visão, e agora aqui ele vai subindo a colina, carregando aquela cruz, eu o peguei agora dentro de alguns minutos. Que expectativa estava no inferno, irmãos. O diabo pensando, essa vacina não pode funcionar agora. Aleluias. Aquela abelha da morte desceu, voou em círculos ao redor dele para ferroá-lo. Você sabe como qualquer abelha tem um ferrão nela. Mas quando você sabe, Deus tinha preparado uma carne naquele tempo. Isto era a carne de Deus. Quando aquele ferrão então firmou naquele Filho de Deus em Emanuel, quando ele puxou de volta, ele não tinha mais o ferrão. A carne o reteve, arrancou o ferrão da morte, aleluias! A vacina funcionou ali também, glória a Deus. Oh, não é de se admirar que Paulo disse, morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia ferroar Elias, e ele morreria. Ele podia ferroar Elias e permanecer com o ferrão, mas você sabe, se uma abelha ferroa fundo o suficiente, ela não pode mais ferroar. Ela puxou seu ferrão de volta, então não havia carne humana na qual ela pudesse firmar. Oh, que coisa! Ninguém no qual ela podia firmar, mas quando ele colocou isto em Emanuel,
Desta vez ele perdeu o seu ferrão. Graças seja dado a Deus. Sim, Senhor, ele falhou desta vez. Sim, Senhor. Eles viram que a toxina resistiu. A vacina resistiu, irmãos. Funcionou, aleluias. Oh, irmãos, os anjos fizeram festa, tudo, mas o inferno estremeceu diante disso. Eles disseram, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. O sumo sacerdote, o grande dignatário da igreja, disse, diga-nos claramente agora, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e salve-te a ti mesmo, e assim por diante. Permita-nos ver se tu és o Filho de Deus. Ele jamais abriu a boca e disse palavra alguma. Sim, essa vacina te deixa paciente também. Essa vacina te deixa calado. Essa vacina te faz você perdoar. Essa vacina faz você dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora vemos que ele morreu. Ele realmente morreu. Ele morreu a tal ponto que até o sol e as estrelas pronunciaram que ele havia morrido. Toda a natureza disse que ele morreu. E a terra tremeu. Ela teve um estremecimento nervoso. E quando eles viram que o mesmo Deus que criou a terra estava pendurado no topo da terra, e o sangue de Emanuel escorrendo no chão, não se perguntaram se ele tinha morrido. Ele morreu, a tal ponto que tudo dizia que ele estava morto. E então podemos encontrar que antes dele morrer, ele disse, vocês podem destruir esse templo, e eu o levantarei novamente no terceiro dia. Mas que convicção é essa, irmão Beto? É que ele tinha recebido a vacina. Ele estava imunizado. Ele sabia, pode derrubar esse templo. Em 3 dias eu reedificarei. Não há medo para o cristão. A morte não é medo, não é temor. O pecado não é temor. Nada, você está imunizado pela vacina do Espírito Santo. Então podemos encontrar que antes dele morrer, ele disse, vocês podem destruir esse templo, e eu levantarei novamente no terceiro dia. Vocês jamais serão capazes de mantê-lo destruído. Destruam-no, e eu o trarei de volta no terceiro dia. Eles colocaram guarda ali sabe para quê? Eles colocaram guarda ali para descobrir se a vacina iria funcionar. Oh, eles viram resistir através das tentações, ele resistiu à pobreza, ele resistiu à riqueza, ela resistiu todos os tipos de tentação. Ela ainda resiste, mas agora é a morte. O que vai acontecer agora? Mas na manhã de Páscoa, oh que coisa, aleluia! Pouco antes do sol nascer, a vacina produziu efeito. E quando fez, a morte teve suas barreiras rompidas, e a sepultura abriu, e ele ressuscitou novamente no terceiro dia, e subiu às alturas, aleluia! Isto mostra que a vacina é a vacina da vida eterna. Você não pode destruir isso, nem mesmo o âmago do inferno pode segurar isto, a sepultura não pode segurar isto, a morte não pode segurar isto, nada pode segurar isto. Ela se levantaria novamente. Jesus Cristo disse, todo aquele que o Pai me enviar, eu ressuscitarei no último dia, aleluia. Um homem, uma mulher que tem sido vacinado com isto, não pode ficar na sepultura. Nenhuma sepultura pode segurar o justo, nem o inferno pode segurar isto, nem sepultura, nem nada. Jesus Cristo prometeu ressuscitar novamente naquele dia, amém. Oh, estou muito feliz por isto, por esta vacina. Vocês sabem, ficou provado na manhã da Páscoa. Você sabe o que era isto? Isto era grande coisa, a tal ponto que 120 homens quiseram ser vacinadas. Agora, se ela pôde resistir através da tentação, houve 120 pessoas que o conheceram muito bem e quiseram aquela vacina. E então, bem ali,
ele teve que subir ao laboratório e preparar o soro, e então ele diz: subam ali à cidade de Jerusalém, até que eu prepare isto, toda esta fórmula, e vou enviá-la a vocês. Então eles subiram ali para esperar. Como que a igreja deveria ser guiada? Como que a igreja deveria ser guiada? Que tipo de vacina deveria tomar? O que seria a vacina? Como eles fariam? O que aconteceria? Eles deveriam todos ir ao seminário e aprender. Alguns sacerdotes deveriam ir pela estrada com pão asmo nas mãos e comer e tomar comunhão. E isto? Mas ali veio um som do céu. A vacina estava a caminho, como um vento veemente, impetuoso, e aquilo encheu a casa onde estavam assentados. Línguas foram repartidas entre eles como fogo, e eles foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Aleluias! Vocês viram o templo antigo, uma foto dele? Havia uma pequena porta, e aí o profeta segue, né? Então, a vacina funcionou, irmãos. E essa vacina está à disposição para aqueles que querem ser imunizados nesse tempo do fim, nessa hora final, quando o vírus do pecado está aí, rondando a humanidade, atingindo, mas a vacina foi testada, ela funcionou, e ela funciona. Tudo que nós precisamos, irmãos, é ir até o cenáculo, é ir até o posto de vacinação, e deixe que a vacina possa te atingir, e você será totalmente imunizado contra o pecado. Não temas, ó pequeno rebanho, disse Jesus, não temas. Ele nos enviou, irmãos, e Ele nos preparou, e Ele totalmente nos imunizou de todo o pecado. Para que temer? Para que nos angustiar? Para que nos estar ansiados? Vai até o cenáculo, dobra o teu joelho no teu quarto, peça pela vacina do Espírito Santo, peça para ser imunizado. Oh, irmãos, e essa vacina um dia, sabe o que ela vai fazer? Ela vai nos arrebatar, vai nos levar para a glória, vai nos levar. Essa vacina funciona assim. Oh, irmãos, ela levanta da sepultura, ela levanta da morte, ela levanta de todo o pecado. Vale a pena ser vacinado, ela está à disposição para todo crente, para todo homem, para toda mulher que deseja estar pronto e totalmente imunizado contra o pecado. Vamos nos colocar de pé nesse momento e com seus olhos fechados perante Deus, aí na sua casa, olhe para dentro de você, neste domingo de Páscoa, e lembre-se, a vacina está à disposição. Domingo de Páscoa foi o primeiro, ou melhor, foi o último teste da vacina. Ela vinha sendo testada em todo tipo de confronto e funcionou. Mas na manhã de Páscoa foi o selo. O profeta diz que o selo da Páscoa é a ressurreição. Porque se ele não tivesse ressuscitado, de nada teria efeito. Se a vacina tivesse funcionado durante todos os 33 anos de vida dele, mas não funcionasse naquela manhã de Páscoa, a vacina não seguiria para ser produzida em grande escala, e nós estaríamos perdidos. Mas ela funcionou. Ela funcionou. Aleluias! E você pode ser vacinado aí na sua casa. Levante sua mão para Deus. Precioso Deus, eu te agradeço, Pai. Eu não estou aqui pregando uma ilusão. Eu estou falando de uma realidade. Como que eu gostaria, Pai, de fazer com que as pessoas entendessem a profundidade disso. Eles não precisam estar por aí sendo atingidos pelo diabo. Eles não precisam, Pai. Eles têm uma vacina, Pai. Mas ajuda, como disse o profeta, mas o problema é que eles não querem passar pelo processo. A picada da vacina dói, mas é uma dor que é necessária, Pai, para nos imunizar. Que cada um possa, Senhor, pagar esse preço
ir pelo novo nascimento, morrer para si mesmo e ser totalmente imunizado e vacinado pela vacina do Espírito Santo. Oh meu Deus, como isso me alegra, Pai. Eu poder sair pelas ruas, andar por aí e saber que o pecado não tem poder contra mim, Pai. Se alguma enfermidade me atingir, ela não terá poder contra mim, Pai, porque a morte não vai poder suportar a vacina. Estamos imunizados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, permita que essa unção, que essa convicção desça até a casa do meu irmão, desça até o coração desta pessoa, e que eles saiam dali como Pedro, corajoso, firme, e que eles vão até o cenáculo e digam: eu vim até o posto de vacinação essa noite, eu quero ser imunizado contra o pecado. Eu percebo que qualquer vento, qualquer doençazinha pecaminosa me atinge, eu preciso dessa vacina. Pai, eu sei que o Senhor tem dose suficiente, não vai faltar para ninguém. Deus, eu quero encorajar meus irmãos nesta noite, para pedir, para bater, para persistir, e o Senhor os dará o batismo, o selo do Espírito Santo nas vidas de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus eu oro, seja com meu irmão, Pai, vacina ele agora. Há lágrimas correndo nos olhos de alguns. Eu creio que há mãos levantadas dizendo: é isso que eu quero. Mas ao mesmo tempo há um diabo dizendo: tu não vai conseguir. Pai, é mentira de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, a vacina funcionou contra ti, e eu invoco ela contra você, para que teus poderes se desfaçam, e que você não perturbe os meus irmãos, as minhas irmãs, que elas sejam livres dessas opressões, desses pensamentos negativos, desse medo que assola, e que possam receber, Pai, a dose da vacina, o Espírito Santo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém, Jesus, amém. Aleluias, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Isso é maravilhoso, isso alegra meu coração. E que essa alegria, que essa força, que essa unção alcance o teu coração, irmão. Receba a tua vitória, receba a tua cura, receba o que você precisa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus.